Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Teoria da Constituição e Direitos Humanos. Nesta aula de hoje, nós vamos continuar discutindo a classificação das inconstitucionalidades, de modo a melhor compreendê-la, mas também adentraremos na classificação dos sistemas de controle de constitucionalidade a partir de suas principais características, a partir dos elementos caracterizadores de cada um deles. No nosso último encontro, nós percebemos que a inconstitucionalidade, ela é uma constatação da incompatibilidade de normas infraconstitucionais ou de atos normativos infraconstitucionais com o texto constitucional, com as normas constitucionais. Nós também vimos que a inconstitucionalidade ela pode ser classificada de acordo com alguns critérios, quanto ao conteúdo ou motivo da inconstitucionalidade, quanto à abrangência e quanto ao momento. Nesta aula, nós vamos tratar agora de um outro critério, de um quarto critério, que é aquele que leva em consideração a inconstitucionalidade a partir da conduta praticada. O que significa isso? A inconstitucionalidade, ela pode decorrer de uma conduta comissiva, de uma ação, mas também ela pode decorrer de uma omissão. Eu posso ter inconstitucionalidades, e são a sua grande maioria, que decorrem da prática de um ato em contrariedade ao texto constitucional. Seja por inobservância da competência, seja por inobservância da forma, seja por inobservância do procedimento, ou seja porque aquele ato possui um conteúdo contrário à Constituição da República e às suas normas constitucionais. Quando eu estiver diante de uma inconstitucionalidade que decorra de uma ação, de uma conduta, da criação de uma norma jurídica ou de um ato normativo contrário à Constituição, eu poderei classificar esta inconstitucionalidade como uma inconstitucionalidade por ação. Mas é importante destacar que nem sempre a inconstitucionalidade ela decorre de uma ação. Nem sempre ela decorre de uma conduta comissiva. A inconstitucionalidade também pode decorrer de uma conduta omissiva, da ausência de agir por parte de alguém a quem a Constituição atribuiu um dever, a quem a Constituição estabeleceu uma obrigação, a quem a Constituição estabeleceu uma competência. Nós vimos, quando classificamos as normas constitucionais, acerca da sua eficácia, que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos na Constituição da República Federativa do Brasil, algumas normas constitucionais que possuem eficácia limitada. Quando conceituamos as normas constitucionais de eficácia limitada, nós dissemos que elas são aquelas normas constitucionais que desde a sua origem não têm aptidão para produzirem todos os seus efeitos, uma vez que lhes faltam elementos, uma vez que lhe falta complementar o seu sentido através de uma regulamentação posterior. Percebam que no caso das normas constitucionais de eficácia limitada, a eficácia da norma está condicionada, está dependente de uma ação regulamentadora por parte de um órgão competente, que pode ser um órgão do executivo, que pode ser um órgão legislativo, ou pode ser um órgão judiciário, ou de um outro poder constituído. Quando o Constituinte elaborou as normas constitucionais de eficácia limitada e estabeleceu que o seu conteúdo, que o seu sentido seria complementado, seria regulamentado a posteriori, em um momento futuro, o nosso Constituinte não deu a estes órgãos regulamentadores uma faculdade. Ele estabeleceu a eles
um poder-dever, uma obrigação constitucional de regulamentar e complementar o sentido das normas constitucionais de eficácia limitada. Nessas hipóteses, se a própria Constituição estabelece uma obrigação, um poder-dever a estes órgãos de regulamentar as normas constitucionais de eficácia limitada, inclusive como condição para que elas possam produzir efeitos, para que elas possam regulamentar direitos, interesses, prerrogativas, se este órgão permanece omisso, se este órgão permanece inerte, mesmo sendo o competente, mesmo sendo direcionado a ele uma obrigação, um poder-dever, esta omissão será considerada inconstitucional. Afinal de contas, a ausência da regulamentação, a ausência do agir, a omissão também é uma forma de violação ao texto constitucional. Também é uma forma de inobservância do texto constitucional. Então, daí por que nós dizermos que a inconstitucionalidade ela pode se dar por ação ou por omissão. Quando eu estiver diante de uma inconstitucionalidade por ação, o meu grande objetivo para preservar o texto constitucional, a sua força normativa, a sua superioridade hierárquica, será justamente eliminar aquele ato, eliminar aquela norma, suprimir, extirpar aquela norma jurídica ou ato normativo contrária à Constituição. Eu vou, portanto, para eliminar a inconstitucionalidade, suprimir aquela ação que a causou. Quando eu estou diante de uma inconstitucionalidade por omissão, a lógica é inversa. Veja que o que acarreta a inconstitucionalidade não é uma ação, e sim uma omissão. Então, para que a inconstitucionalidade seja sanada, é necessário que aquele poder competente, que aquele que é o competente para regulamentar aquela norma constitucional de eficácia limitada, haja, atue, regulamente, complemente o sentido daquela norma, de modo a garantir a máxima eficácia das normas constitucionais. Percebam, portanto, que ao contrário do que muitos possam pensar, a inconstitucionalidade ela pode decorrer tanto de uma ação, e o que é o mais comum, mas também ela pode ser fruto de uma omissão, de uma inércia por parte de um poder ou de um órgão que tinha a competência e o dever, o compromisso constitucional de regulamentar o seu sentido, de modo a garantir a produção dos seus efeitos. Além deste quarto critério, é importante que nós tratemos de uma outra espécie de inconstitucionalidade, que é a conhecida inconstitucionalidade por arrastamento, ou também denominada de inconstitucionalidade por ricochete, por via reflexa ou por consequência. Uai, professor, mas o que é? O que seria essa inconstitucionalidade por arrastamento? O que seria essa inconstitucionalidade por ricochete, por via reflexa ou por consequência? A primeira observação é que estas terminologias elas devem ser usadas como sinônimas. Cada autor acaba por adotar uma dessas terminologias, mas todas elas designam o mesmo fenômeno. Todas elas designam a mesma situação jurídica. Eu estarei diante de uma inconstitucionalidade por arrastamento quando a declaração de inconstitucionalidade de um determinado ato normativo implicar necessariamente na declaração de inconstitucionalidade de outros atos normativos ou normas jurídicas que dele derivem ou que com eles são conexos. Mas como aconteceria isso? Percebam, pessoal, que quando nós estamos diante de um sistema normativo, é natural
que atos normativos, é natural que normas jurídicas criem entre si uma interdependência. Às vezes eu tenho uma lei que estabelece alguns preceitos, que regulamenta alguns direitos, interesses e prerrogativas, e desta lei surgem outros atos normativos destinados a pormenorizar, destinados a detalhar a aplicação daquela lei. Então é muito comum na nossa realidade, por exemplo, que eu tenho uma lei estabelecendo direitos, interesses, prerrogativas, deveres, e que haja depois a elaboração de atos normativos, tais como decretos, regulamentos, portarias, instruções normativas, para detalhar, para pormenorizar a aplicação daquela lei. E existe a possibilidade também de que existam entre normas jurídicas e atos normativos remissões, situações de interdependência e comunicabilidade, uma vez que uma lei acaba remetendo a outra, uma vez que uma lei ou ato normativo acaba integrando o outro. Nessa hipótese, é que eu tenho a aplicação do instituto da inconstitucionalidade por arrastamento, ou por via reflexa, ou por consequência, ou por ricochete. Que nada mais é do que a constatação de que, se eu declaro um ato inconstitucional, se eu declaro uma determinada norma jurídica ou ato normativo inconstitucional, todos os atos que dele derivem e que busquem nele o seu fundamento de validade e que estejam com ele relacionados, se diretamente ligados ao motivo da inconstitucionalidade, eles serão declarados inconstitucionais por via de consequência, por via reflexa, por arrastamento, por uma questão lógica. Então, os tribunais, quando eles são instigados a apreciar a constitucionalidade de determinadas normas jurídicas ou de determinados atos normativos, ao analisar a compatibilidade destas normas, desses atos normativos com o texto constitucional, eles devem, inclusive, verificar se existem outros atos normativos ou outras normas jurídicas relacionados àquela norma ou ato normativo impugnado. Porque a partir do momento que aquele tribunal, que aquele órgão jurisdicional declarar aquele ato normativo ou norma jurídica inconstitucional, aqueles que dele derivarem diretamente, aqueles que tiverem naquele ato ou norma jurídica impugnados o seu fundamento de validade, deverão também ser declarados inconstitucionais. E com isso eu garanto a sistematicidade, a unidade do ordenamento jurídico. Afinal de contas, não faria sentido eu declarar a inconstitucionalidade de uma norma jurídica ou de um ato normativo e permitir que outros atos análogos, deles derivados, que neles têm o seu fundamento de validade, pudessem permanecer produzindo seus efeitos e não fossem igualmente declarados inconstitucionais. Então, nós podemos perceber, através do estudo da inconstitucionalidade, que a inconstitucionalidade ela pode decorrer de vários motivos. E ela pode ser classificada de acordo com diversos critérios. Mas o mais importante é que nós compreendamos que nenhuma norma jurídica, nenhum ato normativo, nenhum ato jurídico pode produzir efeitos e pode ser considerado válido se ele contrariar o texto constitucional. É condição para validade e produção de efeitos a qualquer norma jurídica, ato normativo ou ato jurídico, que ele seja compatível, que ele esteja em concordância com o texto constitucional. Não se pode admitir a existência de qualquer norma jurídica, ato normativo ou ato jurídico contrários à Constituição, sob pena de nós colocarmos em risco a sua supremacia normativa, a superioridade hierárquica das suas normas e, principalmente, colocarmos em risco
aquelas decisões políticas fundamentais, aquelas decisões essenciais de um determinado povo, que são a base da constituição daquele Estado. Percebam, portanto, o quão importante é compreender adequadamente o Instituto da Inconstitucionalidade, para que nós possamos preservar a integridade, a força normativa e a superioridade hierárquica do texto constitucional, enquanto centro axiológico normativo de toda a ordem jurídica brasileira. Agora que nós estudamos o Instituto da Inconstitucionalidade, que nós concluímos nossas reflexões a partir das classificações possíveis, nós vamos analisar e classificar os sistemas de controle de constitucionalidade existentes pelo mundo. Nós iremos verificar quais são as principais características de cada um deles, quais são suas vantagens e desvantagens, quais são as críticas feitas a cada um deles, de modo a que possamos compreender como que o controle de constitucionalidade é realizado no mundo e, em especial, no ordenamento jurídico brasileiro. Quando nós falamos do controle de constitucionalidade, nós percebemos que a sua realização, enquanto importante instrumento de preservação da força normativa, de preservação da superioridade hierárquica das normas constitucionais e da sua supremacia normativa, depende da presença de alguns requisitos. Depende da existência de alguns pressupostos. E nós vimos que o controle de constitucionalidade ele vai surgir pela primeira vez exatamente no direito norte-americano, através do julgamento do caso Marbury versus Madison. Naquele julgamento paradigmático do início do século XIX, nós vamos perceber que a Suprema Corte norte-americana chegou a duas conclusões que irão marcar a história do constitucionalismo no mundo e que vão definir as características do controle de constitucionalidade nos Estados Unidos da América e, de forma reflexa, no direito brasileiro. Por quê, pessoal? Quando do julgamento do caso Marbury versus Madison, a Suprema Corte norte-americana, além de ter afirmado que as normas constitucionais elas gozam de uma superioridade hierárquica, de uma supremacia normativa, e que, portanto, qualquer norma jurídica ou ato normativo que não for compatível com a Constituição e com suas normas deverá ser declarado inconstitucional e suprimido e extirpado do ordenamento jurídico, criando as bases daquilo que hoje nós denominamos de controle de constitucionalidade, a Suprema Corte norte-americana ainda adotou um entendimento que marcaria a história do constitucionalismo no mundo, em especial nos Estados Unidos da América, que é o reconhecimento de que o controle de constitucionalidade, no âmbito do direito norte-americano, ele pode ser realizado por todo e qualquer juiz investido de jurisdição de constitucionalidade. Isso significa que todo e qualquer juiz, ao analisar o caso concreto, se ele se deparar com uma norma ou um ato normativo contrário à Constituição, ele tem o dever, como forma de preservar e proteger o texto constitucional, de declarar aquele ato normativo ou aquela norma jurídica inconstitucionais, afastar a sua aplicabilidade para aquele caso concreto. A partir desse entendimento, deu-se origem àquilo que nós conhecemos como controle difuso de constitucionalidade. E por que controle difuso? Pela ideia de que o controle de constitucionalidade ele está difundido, ele está esparso por todo e qualquer órgão jurisdicional que integre o poder judiciário. Percebam, portanto, que a base do controle de constitucionalidade difuso
é este reconhecimento de que todo e qualquer juízo pode realizar o controle de constitucionalidade, a partir da análise e julgamento do caso concreto. Então, os norte-americanos foram o primeiro Estado do mundo a reconhecer que o controle de constitucionalidade não é apenas realizado por uma corte constitucional, não é apenas realizado por um órgão de cúpula, mas sim que ele pode ser realizado por qualquer juiz investido de jurisdição de constitucionalidade. Deu-se origem, desta forma, ao sistema de controle difuso de constitucionalidade, que posteriormente veio a influenciar outros estados no mundo. Além do sistema americano, nós vamos perceber que, no século XIX, vai surgir, principalmente na Áustria, um outro modelo de controle de constitucionalidade, conhecido como controle concentrado. Sob a perspectiva do controle concentrado de constitucionalidade, é reconhecido a apenas um órgão de cúpula, normalmente uma corte constitucional, a competência para realizar o controle de constitucionalidade, a competência para verificar a compatibilidade entre a norma infraconstitucional e os atos normativos e jurídicos infraconstitucionais com o texto constitucional. Então, no sistema do controle concentrado, a competência para realizar o controle de constitucionalidade, ela é reservada, ela é exclusiva a um determinado órgão. E, normalmente, esse sistema de controle de constitucionalidade é muito adotado em estados com pequena dimensão territorial, com uma baixa densidade populacional. Justamente porque, neste sistema, todas as decisões sobre o controle de constitucionalidade necessariamente recairão sobre a Corte Constitucional, sobre aquele órgão de cúpula. A partir desses dois sistemas, a partir desses dois modelos, o modelo norte-americano e o modelo austríaco, que deram origem ao sistema de controle de constitucionalidade difuso e o sistema de controle de constitucionalidade concentrado, nós nos deparamos com o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, que é peculiar, que é específico. Uma vez que o nosso controle de constitucionalidade é feito de forma híbrida ou de forma mista. O que significa isso? Significa dizer que o nosso sistema de controle de constitucionalidade, ele reúne características do sistema do controle concentrado e do sistema do controle difuso. O controle de constitucionalidade no Brasil, portanto, é feito a partir dos dois sistemas atuando conjuntamente, atuando complementarmente. Houve uma compatibilização entre o sistema de controle concentrado e o sistema de controle difuso. O que significa dizer que, no âmbito do Brasil, o controle de constitucionalidade pode ser realizado tanto pelo Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado e também no controle difuso, quanto por todo e qualquer juízo de direito. Porque no Brasil todos os juízos são investidos do controle de constitucionalidade, são investidos da jurisdição constitucional e podem, ao julgar o caso concreto, declarar a inconstitucionalidade de leis, normas jurídicas, atos normativos, atos jurídicos. Então, o sistema de controle de constitucionalidade do brasileiro, ele é denominado de híbrido ou misto, justamente por causa dessa sua peculiaridade. Justamente pelo fato de que ele reúne elementos tanto do controle concentrado quanto do controle difuso. E nisso há uma grande vantagem. A principal vantagem é que a coexistência de dois sistemas de controle de constitucionalidade atuando de forma conjunta torna o nosso controle de constitucionalidade um dos mais eficazes do mundo. Possibilita que qualquer cidadão
que esteja diante de uma situação concreta, em que ele se depare com uma norma jurídica, um ato normativo ou um ato jurídico inconstitucional, ele possa procurar o judiciário e possa instigá-lo a apreciar a constitucionalidade daquela norma jurídica, daquele ato normativo ou daquele ato jurídico. Ele não precisa necessariamente encaminhar a sua demanda ao órgão de cúpula, à Corte Constitucional. Isso pode ser feito no âmbito do controle difuso. Isso pode ser feito pelo juiz da comarca da sua cidade, o juiz que tem jurisdição mais próxima do seu domicílio, observadas as normas de competência, obviamente. Então, quando nós analisamos o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, nós percebemos o quanto ele é vanguardista e o quanto ele é eficiente. E a adoção de um sistema de controle de constitucionalidade misto ou híbrido, ele cria uma verdadeira redundância. Uma vez que, se o sistema de controle concentrado não se efetivar, não for eficiente em um caso concreto, ele poderá ser feito pelo controle difuso, porque eles atuam de forma conjunta, eles atuam de forma complementar. Agora, lembrem-se, nós veremos isso mais detalhadamente, que as decisões proferidas no controle concentrado, por serem proferidas pela Corte Constitucional, elas condicionam e vinculam o controle difuso. Isso significa que, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declara constitucional ou inconstitucional uma norma jurídica, no controle concentrado, aquela decisão terá efeito erga omnes e, portanto, irá vincular todos os membros que integram o Poder Judiciário do Estado brasileiro e os órgãos públicos, evitando com isso a existência de decisões contraditórias ou díspares sobre aquele mesmo tema. E fique claro que, quando eu estou falando do controle difuso, aquela decisão proferida, ela só terá efeito, ela só vinculará aqueles sujeitos processuais que integram aquela relação jurídica processual, aquelas pessoas que participam daquele processo, daquela ação, porque os efeitos são apenas interpartes, quando nós estamos diante do controle difuso. Percebam, portanto, que no ordenamento jurídico brasileiro, inspirados pelo sistema norte-americano do controle de constitucionalidade difuso e pelo sistema e modelo austríaco de controle de constitucionalidade concentrado, nós elaboramos um sistema próprio, um sistema híbrido, um sistema misto, que irá conjugar estes dois sistemas, tudo em prol e tudo com o objetivo de preservar a Constituição, as suas normas constitucionais, a sua força normativa e a sua supremacia hierárquica. E com isso, nós temos importantes mecanismos para assegurar que, no âmbito da ordem jurídica brasileira, não poderão existir e não poderão produzir efeitos normas jurídicas, atos normativos e atos jurídicos contrários ao texto constitucional. E isso contribui e assegura a própria sistematicidade, a própria unidade do ordenamento jurídico, uma vez que todas as normas que o comporão estarão coesas e todas elas gravitarão e buscarão seu fundamento de validade na Constituição, enquanto centro axiológico normativo da ordem jurídica brasileira. São essas as considerações sobre o controle de constitucionalidade. Na próxima aula nós iremos aprofundar outros aspectos. Desejo a todos excelentes estudos e ótimas reflexões. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.